O pessoal está entrando. Vou retornar de novo. Ju, você está bem? Oi, Pro. Você está bem? Tô bem, sim, graças a Deus. Um pouco cansada, mas também. Faz parte, faz parte. Faz parte. Bom, então, os transtornos motores. Sim, a gente dizia de um caminhar estranho, ou então de uma hiperagitação, uma hipercinesia, né? Uma coisa muito desencontrada, que nem mesmo eu fazendo assim, tem uma cadência, tem uma certa movimentação ritmada. Essas crianças com movimentos estereotipados é muito desencontrado, é como se um lado fizesse assim e o outro fizesse assim. É muito desencontrado, não dá para fazer, não dá para tentar mostrar para vocês, mas não ser separado, um assim e o outro assim, sabe? É muito desencontrado e a gente estranha muito o movimento. Então, muito possivelmente, há uma alteração neurológica que comprometeu essa parte psicomotora e, por isso, esses movimentos estereotipados, tá? Acontecem também na infância e, sim, isso já é logo detectado assim que a criança já começa com o movimento de deambular, de estar caminhando, começar a caminhar. Né? Na verdade, a gente já percebe no próprio movimento que ela começa a querer ficar de pé, a criança, ficando mais firminha, né? Ainda ela não tem um certo controle e uma certa tonicidade para dar os primeiros passinhos, mas ela já segurando, ela já está começando a estimular para que logo em seguida isso aconteça, tá? Então a gente já percebe nesse movimento em que ela segura em algo e tenta começar a se firmar que tem algo estranho, mas às vezes isso passa um pouco batido, enfim. E aí quando ela começa a caminhar, na verdade demora e tem muitas dificuldades, tá? Até porque há um desencontro mesmo. É como se um lado tivesse indo para cima, o outro tivesse indo para, por exemplo, né, para a esquerda. Não é nem um para cima e outro para baixo. É um para cima e um para a esquerda. É muito desencontrado, tá? E depois os transtornos de tique, né? Aí a gente tem o rosto, às vezes ombro, alguns espasmos. Espasmos é uma forma meio que equivocada, mas enfim. Há alguma alteração neurológica que faz que não consiga. Então, aquilo vai acontecendo mesmo, a pessoa não quer, mas quase que se torna involuntário, porque houve uma alteração neurológica, tá? E aquilo vai ficando bem comprometido, tá? Então tem essas alterações e essa é a parte da psicomotricidade, alterações vinculadas à parte da psicomotricidade, tá? Outros transtornos do neurodesenvolvimento que podem vir a acontecer são os correlacionados, muitas vezes, com, como a gente falou, de uma psicose infantil, né? Alguns outros com alterações do processamento auditivo, enfim. Isso vira a ter alguns comprometimentos, tá? Mas sempre entendendo aquelas três premissas básicas. Acontece na infância, tem sim uma alteração e é um quadro estável que não terá uma involução. Ele permanecerá, mas isso não é sinônimo de incapacitação para aquela pessoa, tá bom? Tranquilinho, pessoal? Vou voltar com vocês aqui, então. Todo mundo aí? Sim. Sim.
Sim, então eu vou pedir encarecidamente para que todas, me digam das que leram, ficou algum ponto de dúvida? Do texto. Sei que não foi todo mundo que leu, mas para quem leu, ficou algum ponto, algo de uma nomenclatura, de uma curiosidade? Eu acho, para mim não, para mim eu li, como o texto está lá, eu pretendo ler de novo, observar, mas a princípio está tudo tranquilo. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Neuraci. Obrigada. Quem mais? Eu não li o texto, vou ler ainda, mas assim, eu passando o olho enquanto você foi lendo, bem tranquilo, e outra, você explica muito bem, né? Bem pausadamente, então dá pra gente entender muito bem. Muito, muito obrigada. É que eu não vejo quem. A Gabriele. Tá, obrigada. Está aqui na minha frente o nome. Obrigada. Quem mais, pessoal? Sei que tiveram outras pessoas que, mesmo igual a Gabriele, ela foi dando uma olhada, alguns pontos nela, viu que vale a pena depois ela fazer a leitura, mas ela conseguiu entender a princípio. E as demais? Eu consegui entender. Igual a Gabi falou, pela sua explicação e por ler assim, meio por cima. Também conseguiu, tá. Uhum. E quem leu igual a Neuraci? Ficou tranquilo. A Você pode Natália repetir? ficou aqui, ok também. Leu e ficou claro. E quem mais? Eu acredito que foi a Natália e a Neuraci que leram. Oi, Pro, eu também li. E assim, o que é etiologia multifatorial? É só essa dúvida mesmo, assim, para entender melhor. Etiologia, origem das doenças. É o quê, Pro? Etiologia, origem. Origem. Da Então tá. doença. Muito obrigada. E multifatorial é porque ela tem várias causas, né? Ah, sim. Muitas desses quadros clínicos a gente não tem uma causa, tá? Se tenta pesquisar, fala assim, é genético. Só que aí que está, faz pesquisa, 3% aparece, de 100%, 3% aparece uma causa genética. E o restante dos 97%, que não justifica, e são quadros. Então não é genético. Entendem? Isso é estranho, né, Pro? Uma coisa assim que não tem uma base, né? De onde vem. Psíquica, querido. O psiquismo ele não é tópico, não é um lugar. Onde está a sua personalidade? Aqui não, aqui é o seu cérebro. Ele não tem essa instância física, mas você sabe que está aí. Me fala onde está a tua emoção. Você tem os efeitos dela, né? Você fica com os olhos marejados, você sente uma certa arritmia, você tem os efeitos. Mas a localização, não. Eu consigo te dizer de uma coisa orgânica. Onde está o fígado, onde está o coração. Essa é uma parte específica. Então, por exemplo, um quadro de cirrose é comprovado aonde ele atinge, aonde está a causa dele. Uma doença mental, psíquica ou neuropsíquica, você não consegue localizar. Entendeu? Você tem quadros de TEA que a gente chama de X frágil. O X frágil é um tipo de TEA que esse sim é uma causa genética. Então você pede mapeamento cromossomático e ali tem alteração. Mas os outros N casos de TEA
não são do X frágil e não são genéticos. Aí fala assim, porque foi o pai, a mãe. Não, não tem na história da família, porque não é uma causa genética. Então, a gente muitas vezes não entende que nem tudo eu tenho algo neurofisiológico que promove doença. E mais, se algumas doenças psíquicas a gente resolvesse somente a base da medicação, bastava dar medicação que estava tudo certo. Pense numa pessoa que é cardiopata. Se ela faz a dieta, né? Se ela se cuida e toma a medicação dela, ela está controlada. Ela vai fazer as testagens, está tudo ok. Claro, pode passar por um episódio um pouco mais estressor, mas aí ela observa e ok, já sabe o que tem que se fazer para. Mas, e se ela está começando a deprimir? Basta dar a medicação que pronto, ela já resolveu. Pronto! Curou! Está estabilizado, deixou. Não. Auxilia. Auxilie muito, mas não é igual. O orgânico é diferente do psíquico. Ambos são importantes, mas são direcionamentos diferentes. É isso que eu quero dizer. Há doenças que a gente consegue localizar as causas fisiologicamente, neurologicamente, e há outras que não é possível porque elas são psíquicas. E o psiquismo não tem um lugar, não é um órgão. Você fala, é isso, é aqui. Tem? Deu para todo mundo entender essa parte? Sim. Sim? Sim. Perfeito. Último detalhe que faltava passar para vocês, que é no finalzinho, eu acabei falando, né, a parte do diagnóstico, né? Eu falei bastante que acho que foi a Raíssa que me fez a pergunta, que eu gostei bastante, que é a questão que envolve sempre uma equipe, o diagnóstico ele é sempre diferencial, é uma hipótese, a gente nunca fecha, que essa criança está em franco desenvolvimento. Falei que pode acontecer comorbidade, ou seja, ter mais de uma doença, ou melhor, mais de um quadro clínico associado, tá? E, sim, há vários testes, ressonância. Cada especificidade de quadros clínicos, você tem, né, um rol de testes laboratoriais ou psicopedagógicos ou de psicodiagnósticos que a gente utiliza para tentar ver um pouquinho esse quadro clínico, vislumbrar um pouco esse quadro clínico, além da entrevista. Na entrevista, a gente observa uma série de coisas. A gente já consegue ter uma observação da própria postura, da própria fala, a velocidade dessa fala, a coerência no que está sendo dito, se desvia muito o olhar, se não desvia, se tem uma introspecção, se tem uma elação, né? uma coisa mais expansiva, né? Mais agressiva, ou então mais inibida. A gente vai analisando uma série de coisas, tá? E há alguns testes projetivos que você consegue identificar, né? E uma criança, por exemplo, com hiperatividade, você não consegue fazer com que ela fique muito tempo, né? Ela já vai meio que se contorcendo na cadeira. Por mais que você vai tentando levar ali, ela já começa. E aí, quando ela pega um objeto para tentar interagir, ela já na própria ludoterapia, nossa, quase que espatifa o brinquedo, né? De uma forma muito. Não porque ela está querendo destruir, não é isso. É a agitação, né? De fazer alguma coisa que pega daquele jeito assim, né? De sopetão e tal. Então, é muito interessante, né? A gente vai fazendo algumas avaliações e também cada avaliação, cada tipo de teste tem uma faixa etária. Alguns testes para crianças pequenas é muito diferencial
uma criança já na fase de alfabetização, né, de 6, 7 anos. Isso tem diferenciais, tá? A gente também tem alguns bloquinhos para montar, tem alguns joguinhos na internet que dá para a gente observar também a parte socioemocional, a parte da atenção, da concentração, se consegue focalizar, mas dispersa muito rápido. Então, a gente tem como fazer essas análises, ok? E cada um com a sua especificidade tem como fazer isso. Então, geralmente, os neuros, eles pedem, inclusive, uma ressonância, tem uma bateria aí para que na área deles eles consigam também observar e fechar aquele quadro clínico, né? Tentar ver pelo menos um diagnóstico diferencial. Pessoal, se houver realmente, porque às vezes tem mães e pais que querem cavar o diagnóstico onde não há. É característica da criança, não há. E a gente tem também algumas situações assim complicadas, porque como eu disse para vocês, é uma equipe, né? Sendo que trabalhem juntas, sendo que trabalhem separadamente, depois conversem sobre aquela criança, né? Sobre a avaliação diagnóstica daquela criança. Então, é muito importante que a gente saiba que não adianta vir um médico pediatra e dar um laudo, tá? Isto é esdrúxulo. Há um médico específico, por exemplo, para TDAH, é o neurologista. Não tem como a gente falar que o pediatra pode até acompanhar o processo, mas ele não pode fechar um diagnóstico, sendo que não passou pelo crivo do médico neurologista, para que aquele diagnóstico fosse acurado. Porque às vezes a gente comete vários equívocos, assim, é muito perigoso. E outra, de dislexia, por exemplo, olha que interessante, precisa ter um relatório da evolução escolar da criança. Do neuro, avaliação do neuro, pelo DSM, tá? A dislexia, avaliação do neuro, avaliação do psicólogo, do pediatra e da escola, o desempenho da escola. Aí pode haver a complementação, por exemplo, com psicopedagogo, ok? Fono, para auxiliar nesse processo. Mas esses 4 é exigências, são critérios para que você tenha o diagnóstico. Porque durante uma época todo mundo tinha dislexia, era impressionante. Ter dificuldade de aprendizagem é uma coisa. Eu ter um transtorno de aprendizagem é outra. Vocês aprenderam isso na aula passada, tá bom? Então, eu só estou frisando que é esse último quadro aqui que vai falar bastante da questão da avaliação, do processo de diagnóstico, tá? Então, esses são os pontos super importantes que precisam ser frisados para que a gente não caia numa situação de senso comum dentro da área, e aí a área minha, né? Dentro da área da saúde, que vários profissionais tomam para si, de uma forma muito abrupta, isso de lançar um diagnóstico tão difícil de ser definido, tá? Então, muito cuidado, e vira e mexe, tem pediatra que não solicita avaliação do neuro e já diagnostica como dislexia, TDAH, é uma coisa assim impressionante. Então vamos que vamos, tá? Esses são os pontos primordiais, eu acho, do texto, para ilustrar tudo que a gente vai vendo com bastante calma, desses quadros, né, clínicos. Alguns talvez vocês foram falando que vem no dia a dia de vocês atuando, vocês não atuando diretamente, vocês já viram algumas dessas situações que eu fui frisando.
seja TEA, no sentido de transtorno do espectro autista, seja TEA, no sentido de transtorno específico de aprendizagem, algum caso que envolve um transtorno motor, algum outro caso que envolva um transtorno na fala, né, ou na comunicação, e os quadros de déficits intelectivos, né, que a gente vê bastante. A gente tem uma geração vindo, né, de muitos quadros de microcefalia, hidrocefalia, né, que agora já estão entrando na educação infantil. Então, que a gente vai precisar ter um olhar bastante atento. Algumas dessas crianças estão indo para o Fundo 1, né? A gente teve um período há anos atrás, acho que 2014, eu não me situo muito, mas houveram vários quadros de microcefalia, né, no nosso país. Não sei se algumas pessoas se recordam, né, que foi um certo boom. Então, essas crianças lá, elas já estão entrando na rede de educação. Então, elas estão aí, né, e nós vamos ter que estar bastante atentos. Então, não assustem, não. Lá por 2014, 2015, nossa, me fugiu. Houveram muitos casos clínicos no nosso país, tá? Então, essas crianças, elas estão na educação infantil e algumas que já tinham alguns quadros um pouco anteriores a esse período desse boom, que já estão aí no Fundo 1, tá? Bastante casos daí de hidrocefalia. E microcefalia, esse boom de 2014, 2015. Então, algumas estão saindo fazendo a transição aí para educação infantil para Fundamental 1, tá bom, pessoal? Então, não é para ninguém assustar, era o período. Tiveram muitos quadros clínicos no nosso Brasil. Então, essas crianças vão requerer o nosso cuidado. E são quadros que, nesse período, houve maior boom, mas não quer dizer que nos anos posteriores, 2016, 2017, não aconteça. Então, a gente vai ter que estar atento, tá? E é possível fazer um trabalho muito bacana. Fiquem tranquilos que as estratégias com relação à educação inclusiva, como abordar isso pedagogicamente, vocês terão uma disciplina, se eu não me engano, é no quarto ou quinto semestres, que vocês vão especificar por aí, tá bom? Mas aqui a gente vai ver todos esses quadros clínicos, e lá vocês vão abordar essa questão pedagógica, tá bom? Pessoal, eu vou prosseguir a aula retomando o quadro que eu estava trabalhando com vocês na aula passada, sobre a diferença entre dificuldade de aprendizagem, DA, distúrbio e transtorno. Vocês se recordam? Eu não. Misericórdia. Então, vamos lá. Esse conceito de dificuldade de aprendizagem é super interessante. Dificuldades de aprendizagem, todos nós, em alguns momentos, já vivenciamos, tá? É normal que aconteça. Todos nós já vivenciamos alguma dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, alguém aqui é fã de matemática? Física? Pronto. Claro. Alguém aqui é fã de física? Eu não. Se eu falar assim, Nem um pouco. pois é, eu também acho muito bacana. Tem pessoas que eu conheço que adoram, são físicos. Eu acho super legal, mas eu nem me embrenho para isso. Não,
aqueles negócios de páginas e páginas de cálculo. Eu não, eu escrevo, raciocínio, ideia, cálculo, sim. Ou seja, estou brincando com a situação porque não é do nosso universo, né? Então, em algum grau, mais ou menos, aquilo foi muito difícil para nós, porque nós derivamos mais para a área humanas, né? Então, que acontece para a área da educação, para a área de humanas? Não que a gente não saiba alguns conceitos, mas algo muito mais complexo, específico, é para aqueles que gostam, que é da área deles, né? E para eles aquilo é extremamente tranquilo, como para nós, talvez, escrever uma ideia, fazer um resumo de uma live, resumir o que entendeu de uma aula. Para algumas dessas pessoas, talvez eles fiquem 15 dias para escrever 2 linhas, né? Não é um comparativo quem é... Não, é dizer que são formas diferenciais de aprender e de estimular e ter as suas habilidades ali, né? A nossa habilidade talvez não seja muito desse universo da física, né? Embora a gente pode achar interessante. Então, isso em algum momento a gente teve uma dificuldade. Se vocês quiserem um exemplo direto, aquela história de força, rodana, força, tração. Gente, aquilo para mim era mandarim. Nossa, de física, nossa, não, olha, põe um peso aqui. Eu, olha, gente, não. Então, o que é o interessante? Eu tive essa dificuldade. Não quer dizer que eu não consegui aprender. Eu consegui aprender dentro daquilo que foi possível, com certo esforço, porque aquilo me era tão diferente. Então, a dificuldade de aprendizagem, todos nós, conforme o que a gente estudou, tivemos em maior ou menor grau, tá? As nossas crianças também. E essa definição do Hashimoto eu acho super interessante, apesar de antiga, né? A dificuldade de aprendizagem é uma situação momentânea na vida do aluno que não consegue caminhar nos seus processos escolares. Ou seja, a gente tem que aprender essa história de física com relação a essas leis de tração, enfim, força, tração, né? Essas leis físicas, que é currículo, daí vinculado ao ensino médio, no caso. Então, ó, nisso são processos escolares que nós temos aí e que algumas pessoas vão se dar muito bem e outras vão ter dificuldade. Então, é algo momentâneo, mas não em todas as disciplinas, tá? E aí, vai acarretar um comprometimento no nosso desempenho, tá? Então, necessariamente é algo momentâneo, com algumas especificidades e que vai acarretar um desequilíbrio aí no nosso rendimento. Tudo bem? Existem algumas dificuldades de aprendizagem que não é por conta específica de uma disciplina. Eu falei isso na aula passada para vocês. Tem algumas dificuldades de aprendizagem que aquela criança, muitas vezes, e eu vou dar um exemplo bastante efetivo. Muitas vezes aquela criança, o pai foi preso, a mãe foi presa. Aquilo é uma vivência muito difícil, muito traumática para aquela criança. Então, ela poderia, assim, ser bastante criativa, bastante proativa, bastante curiosa, né? Está super envolvida, né? No seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, mas aí acontece uma situação assim, que há um abalo emocional, e por conta desse abalo emocional, pode acontecer, sim, dessa criança ter uma dificuldade gigantesca de aprender. Que ela estava vivenciando um momento muito crítico. Então, o que acontece? Se ela emocionalmente não está bem, todos nós vivenciamos algum momento. Se algo te acontece e tira um pouco o teu chão, você consegue
tá bem, produzir bem, tá super atenta. Não, isso há uma queda. Para a criança também. Então a gente precisa ficar muito atento. Às vezes acontece. Outra coisa, algumas crianças são muito vinculadas aos avós, né? Então pode acontecer o falecimento de um avô, de uma avó, e isso mobilizar muito. E a gente tem que entender, né? Do nada aquela criança começa a chorar. Ela está vivendo aquele luto. Ah, mas levou 6 meses. Gente, ninguém tem data marcada certinho. Você vai viver esse luto agora. Quantas pessoas foram viver um luto depois de meses? Porque naquele momento estavam precisando tanto, né, resolver um monte de coisa e tal, ser forte por todos e vai vivenciar isso algum tempo depois. Vocês nunca ouviram falar disso? Que a pessoa teve uma perda e ela não conseguiu vivenciar aquela perda naquele momento, ela foi vivenciar tempos depois. Perda de uma pessoa pode ser até por separação. Ah, não, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo, imagina, foi super... Nossa, a coisa melhor que eu fiz na vida. Ali 6 meses, bom. A minha mãe, professora. Tá? Então, acontece. Exatamente, porque não temos algo que fala assim, ó, tá carimbado, a hora marcada aqui, ó, certinho. Não temos. Então, muitos momentos, essa ordem emocional afeta tanto que isso compromete. No caso de um adulto, pode comprometer no trabalho, porque a pessoa, em outras circunstâncias, ela vai render super bem, ela vai estar bem. Mas se ela não está bem, ela não consegue efetivar aquilo, ela vai cometer erros, ela não vai concluir, então está bem. A criança é o mesmo processo. Se ela está aprendendo algo novo, se ela está começando a desenvolver algumas habilidades novas, falando da educação infantil, né, alguns estímulos novos, ela vai ficar um pouco paralisada ali, em partes, porque ela não está legal. Ela não está com vontade de brincar, ela só fica fazendo um certo tipo de manha, um certo tipo de birra, ou mais isolada, ou muito irritadiça, não quer proximidade, porque ela está vivendo um momento muito difícil, né? Muito delicado. E se ela está nos processos iniciais de alfabetização, aquilo que ela foi conquistando parece que ela regride. Por quê? Porque ela está passando por esse grande momento traumático, né? Uma situação emocional muito forte, por isso a dificuldade de aprendizagem pode ser também, não por conta de um conteúdo específico que a criança, pelas suas aptidões, teria dificuldade em assimilá-lo. Não, porque ela está vivenciando algo emocionalmente que não está legal. E tem outras situações de dificuldade de aprendizagem que é por conta do ensino verticalizado, hein, pessoal? E foi um pouquinho que foi abordado na live ontem. Ensino verticalizado. Gente, dificuldade de aprendizagem é uma situação momentânea na vida do aluno que não consegue caminhar em seus processos escolares dentro do currículo, esperando pela escola, acarretando comprometimento em termos de aproveitamento e ou avaliação. Todo mundo sabe o que é. Quando eu pedir na prova, tem que escrever tudo isso certinho, inclusive o Hashimoto, 1977, página 105. Horrível, né? Que horrível. Que metodologia é essa? Que coisa horrorosa. Né? Claro, qualquer um, até eu, nem eu consegui ler, tentando ensinar. Então, essa forma verticalizada, eu quero que vocês escrevam com as minhas palavras. Que isso? Eu quero que vocês entendam e vocês se apropriem disso e deem a personalização de vocês para esse conhecimento. É esse o objetivo. Não é reproduzir o que eu estou passando, é vocês se apropriarem disso de uma forma criativa e conseguirem dar, de uma forma correta da definição, mas darem o sentido de vocês. Essa é a melhor forma de ensino-aprendizagem que poderia acontecer. Por isso que a gente fala metodologias ativas, o aluno muito protagonista. Vocês é que vão dar cara para vocês desse conhecimento.
E isso que é muito legal, né? Jamais dessa forma. Então, essas formas anteriores muito verticalizadas ou autoritaristas, não autoridade, né? É uma figura de respeito. Faz isso que eu estou mandando. Tanto direito. Entendeu? Essa situação super autoritarista, para a criança, a gente está falando de criança, isso é apavorante, né? Eu falei ontem da fileira do come e dorme, né? Aqueles que não estavam rendendo bem iam para lá e ficava uma coisa vexatória, porque ninguém queria ir para a fileira do come e dorme. Olha só, come e dorme, ou seja, que pessoas inúteis, que crianças inúteis. Era isso que era. Olha que tirânico isso. Ninguém queria ir para lá. E, ao mesmo tempo, a gente queria que aqueles que permanecessem lá, porque se vagasse um lugar, o pior já entrava naquele. Olha que circuito insano. Todo mundo entendeu? Então, se um daquela fileira melhorasse, havia o risco de quem ficasse do lado de cá ir para lá. E quem estava na fileira dos melhores jamais queria sair. De alguma forma, era representar ali os menos favorecidos e os mais favorecidos. E que cada um era responsável pela sua aprendizagem. O professor ensinava do jeito que queria, não dava explicação novamente, não podia ficar todo momento perguntando e tinha que aprender, você tinha que aprender do seu jeito. A forma dele transmitir não era questão. Ele podia estar olhando para lá, não entendi o que você falou. Como não entendeu? É obrigação sua entender. Mas você olhou para lá, não entendi. Imagina que a gente podia falar isso. Ninguém respirava na sala. Verdade. Era tudo enfileiradinho, imagina. Vocês já viram escola em silêncio? Na minha época, a escola era em silêncio, só tinha barulho no momento do pátio, que era do intervalo. A gente chamava de recreio. Aí tinha um pouco de barulho. Um pouco, não podia ser muito, mas a gente tinha que... O resto, caía uma pena, você escutava a pena caindo. Até não podia fazer esse barulho com a carteira. Tudo criança, viu? Tinha que erguer assim. Era uma coisa... Então, é engraçado. Quanto que a gente via que muitas pessoas eram crianças taxadas de que não conseguiam aprender, mas não era isso. Era um método muito coercitivo, é isso que eu quero dizer. E esse método coercitivo faz com que a criança sinta que ela é incapaz e que ela não consegue aprender. Então, causas emocionais levam às dificuldades de aprendizagem, essa questão de conteúdos muito específicos e que talvez aquela criança não tenha essas habilidades, né, para entender com maior facilidade aquele conhecimento. A questão das metodologias. E a questão da figura de professor autoritarista. Porque para crianças, figuras de professores, foi o que eu perguntei na aula passada. Vocês podem não lembrar, assim, quem foi o professor de geografia quando vocês estavam no 7º ano, né, ou a professora. Mas, com certeza, a professora do 1º ano, quando vocês foram alfabetizadas, vocês se lembram, né? Então, assim, lembram do semblante, lembram do nome, mas vocês talvez não lembrem a professora, né, de história do 9º ano, a não ser que ela acompanhou toda uma trajetória, foi uma figura marcante, mas geralmente quando você pergunta, vem as figuras das primeiras professoras, né, desse processo do fundinho. Então, como é importante a figura